Nós somos da Governança Brasil, mais conhecida como GovBR. A nossa empresa, ela trabalha com soluções para a gestão pública. E hoje ela está aqui para falar um pouquinho sobre o terceiro setor. O que é o terceiro setor? Vamos lá? O terceiro setor, sem querer, nós brasileiros aqui, com certeza conhecemos uma entidade sem fins lucrativos. Essa entidade sem fins lucrativos, ela pode ser a sua associação de moradores, pode ser uma associação que ajuda a desenvolver a cultura, o esporte, a artes em geral, também pode se preocupar com as questões do meio ambiente, pode ter um clube esportivo, a questão do animal. Então, vejam, são as mais variadas áreas que essas entidades sem fins lucrativos atuam. Essas entidades sem fins lucrativos na legislação brasileira, elas são tipificadas. Então, elas podem ser uma organização da sociedade civil, mais conhecida como OSC, pode ser uma organização social, conhecida como OS, também pode ser conhecida como OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e também temos as entidades aí filantrópicas. Também existe outro termo que você pode ser comum no jornal, na televisão, quando traz reportagem sobre essas entidades, que é o termo chamado ONG, Organização Não Governamental. Mas na nossa legislação, ONG é tudo, entidade sem fins lucrativos. E na nossa legislação, ela acaba apenas tipificando, né, conforme os critérios de cada legislação, nesses três tipos: OSC, OS, OCIP. E tem uma que é caracterizada na questão da saúde, que é a questão da filantropia, certo? Então vamos lá. Quem são essas entidades, né, sem fins lucrativos? Hoje, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ele tem uma base de dados e a atualização dela agora em agosto de 2020 tem mais de 780 mil entidades sem fins lucrativos nas nossas 5 regiões. A região que tem mais entidades é a Sudeste, como mostra aí o mapa. Se você quer saber quais são as áreas que tem mais entidades sem fins lucrativos por região, quais as atividades, então, nesse caminho que está aí no link, né, do mapa das OSC, você consegue fazer todo esse tipo de pesquisa. Então, fica o convite para você conhecer um pouco mais sobre esse mapa das organizações da sociedade civil. Além disso, existem essas entidades sem fins lucrativos, mas como é que elas estão organizadas dentro do sistema brasileiro, né? A nossa organização administrativa? Como que elas se encaixam? Então, elas se encaixam no modelo trissetorial. O que significa isso? Bom, no passado, antes do surgimento da primeira entidade filantrópica, assim foi utilizado o termo à época, as organizações no mundo se dividiam apenas entre as organizações públicas e privadas, ou seja, primeiro setor, representadas pelas entidades do governo, né, as públicas, e o segundo setor, representado aí pelas entidades privadas, as empresas, o mercado, o comércio em geral. Lembrando que esta visão de dualidade entre público e privado ocorria, né, em economias capitalistas avançadas. Então, o surgimento do terceiro setor, ele vem como alternativa a esta dualidade. Por isso que o modelo era composto por apenas 2 setores e passa a adotar o terceiro setor, formando então aí a conjunção dos setores, criando então esse tipo organizacional que é o modelo trissetorial. E como eu mostrei para vocês ali anteriormente,
O terceiro setor, temos aí as mais variadas entidades. Entidade religiosa, partidos políticos, sindicato, ONGs, associações, fundações, a filantropia individual, porque você também ajuda, né, individualmente, não precisa estar associado a outros, você faz a sua filantropia individual, a pessoa física, né? Temos as instituições culturais, esportivas, as da área da saúde e da educação. Então, as entidades sem fins lucrativos, elas estão nas mais diversas áreas. A forma jurídica. Como formar uma entidade sem fins lucrativos? Então, hoje, no Brasil, a legislação, na hora de formalizar uma empresa, ela caracteriza essa empresa como pessoa jurídica. Na hora de ela identificar uma pessoa física, ela caracteriza como pessoa física. Então, a pessoa jurídica é a junção de uma ou mais pessoas físicas com um objetivo comum. Então, você forma as empresas. E essas empresas, elas são considerada ou do direito público, que aí vem o primeiro setor, né? União, estados, Distrito Federal, os municípios, as autarquias, fundações públicas, ou do direito privado, que engloba aí, então, o segundo setor, que são as empresas que estão no mercado, no comércio, que visam lucro, né? Elas querem renda, elas abrem um negócio, elas fazem um empreendimento buscando aí o lucro do seu produto ou do seu serviço. E do terceiro setor, nós temos aí através de associações, fundações, organizações religiosas, no sentido de que não é que essa organização religiosa vai divulgar a sua doutrina. Normalmente, as organizações religiosas têm uma creche junto, um desenvolvimento de atividades contraturno, na educação, ou também a questão da saúde, porque, afinal, a primeira entidade filantrópica que se tem registro no mundo, ela surgiu em Portugal, e era uma entidade que cuidava de doentes, e veio através de uma ação religiosa. Então, vejam que as organizações religiosas, aqui, ela não vem com o sentido, né, do desenvolvimento de sua doutrina, e sim de auxiliar em outras ações sociais, auxiliando aí, contribuindo com a comunidade onde ela está inserida. E também temos os partidos políticos, que eles são entidades sem fins lucrativos, o seu formato, correto? E para você seguir nos seus estudos ou matar a curiosidade, nós vamos deixar aqui registrado a base legal de algumas entidades que são caracterizadas aí como OS, OCIP e OSC. Então, as entidades OSC, elas têm uma lei específica que foi criada agora em 2014 e já tem atualizações em relação a essa lei. Então, é a Lei 13.019. Já para as OCIPs, nós temos a Lei 9.790 de 99. E para as organizações sociais, a Lei de 9.637 de 98. Da cultura, existe uma lei específica justamente para desenvolver a Política Nacional da Cultura Viva. E essa lei é a 13.018 de 2014. E também temos na Constituição Federal a utilização do termo entidades filantrópicas, ou seja, são entidades sem fins lucrativos. E ali ela trata especificamente da área da saúde. Então, lá no seu artigo 199, no parágrafo 1º. Então, com isso, a gente espera aí estar contribuindo com essa pílula de conhecimento, para você ter uma noção bem básica de onde encontrar a legislação sobre essas entidades sem fins lucrativos e como elas são caracterizadas atualmente na legislação brasileira. Assim, nós finalizamos a nossa dica de hoje, que é sobre o terceiro setor. E na elaboração dessa dica, buscamos a nossa referência neste livro que está na apresentação. Desta forma, a GovBR, através desta ação,
vem cumprir com a sua missão, contribuindo para um Brasil melhor.